E aí pessoal, boa tarde, né? Dessa vez estamos aqui iniciando mais uma aula desse curso de programação em Python, tá? Eu não sei se com esse rapaz aqui fica melhor, se alguém fala aí. Eu estou online, né? Infelizmente a gente não pôde ter aula, mas vou deixar aqui salvo, né? O conteúdo. Eu já deixei aberto aqui mais uma vez, como essa aula é aquela aula ao vivo que eu costumo dizer a vocês que uma aula para a gente ter um contato, para eu tirar dúvidas de metodologia, de como o curso deve seguir, né, como vocês devem estudar, atividades, atualizações do curso e também conteúdo, né? O conteúdo ele segue mais ou menos o que a gente está lá indicando nas aulas remotas, tá? No planejamento aqui do curso. Aqui é a nossa página, né, no Classroom, como eu sempre falo, PDFs, algoritmos, apostila, e a apostila principal é essa, que são extras. As aulas remotas, aqui está faltando eu postar a aula 3, foi da semana passada, desculpa porque está no outro computador meu, está no meu outro computador, e eu não postei ainda, mas essa de hoje eu já posto imediato, inclusive, aula 4, né? Essas aulas elas têm assuntos semelhantes, seguem mais ou menos a mesma ideia das aulas gravadas, né? Não necessariamente a mesma linha de raciocínio, mas mais ou menos a mesma ideia. Inclusive, na aula 2, quer dizer, a gente parou em strings aqui, né? Falou de strings, foi até strings. Eu acredito que na aula 4, então, a gente veio aqui nesse assunto de funções, né? E aula 4, aula 3, na verdade, a gente falou aqui, né, em funções. E hoje eu vou falar dessas condições, dessas estruturas de decisão aqui. E aí é mais ou menos a mesma ideia, né? Estou na aula 4, mas aqui é na aula 3, aula 4 já é interações. Normalmente, inclusive, as aulas aqui antecipam, que é a ideia que você assista antes, né? Por exemplo, essas interações a gente vai falar mais na próxima aula. Isso daqui já está aqui há mais tempo. E as atividades são exatamente, né? 9 pessoas, exatamente como as aulas gravadas, né? As atividades nada mais é do que você implementar o que eu fiz na aula gravada. Aqui é uma aula que tem em torno de 1 hora, 54 minutos. Essa tem 54 também. Isso, coincidentemente. Algumas passam, né? Essa tem 51. Essa tem 56. A ideia é que fique entre ali 50 minutos e 1 hora. Mas algumas até passaram de 1 hora, mais para frente, tá? Essas aulas estão aqui para quem quiser antecipar. Eu não coloco tudo de uma vez para não confundir vocês, enfim. Mas vocês podem vir aqui, ó. Tem até a aula 12 já, né? É o curso de vocês, né? Pode ver que tem a aula 9, ela passou um pouco. Aí, em compensação, compensei ela aqui na aula 11. Né? Tirei 18 minutos aqui para dar ali entre 50 minutos e 1 hora sempre. Essa daqui também passou menos. Enfim. Mas vamos lá. Então, hoje, reforçando o que vocês já estudam aí, a gente vai conversar sobre estrutura de decisão em Python, tá? Se na aula 3 eu parei aqui, na aula 4 eu acredito que foi essa parte aqui que foi a aula passada. Foi isso mesmo que eu até pedi para vocês darem uma analisada nesse código aqui. Vou aumentar exemplos de funções em Python, né? Eu falei desses exemplos aqui. Aqui, essas inequações. Né? Uma inequação é algo do tipo... algo do tipo... y, tipo essa função, né? Y maior do que ax mais b, ou seja, uma inequação porque eu não vou ter apenas um valor como raiz da equação. Nesse caso aqui, por exemplo,
Ele está apenas checando se, dado um valor de x, esse valor vai satisfazer a inequação y maior do que ax mais b. Então, dado o valor de a, dado o valor de b, opa, acho que eu não estou compartilhando a tela aqui, né? Isso, alguns não estão ainda, né? Então não precisa nem compartilhar, se alguém entrar aí, como eu falei, ia deixar gravada. Mas quem quiser entrar agora, né? Apesar de estar fora do horário, não tem problema. Dado o valor de A, dado o valor de B e dado o valor de X, deixa eu ver se alguém falando aqui, ele apenas está checando se o resultado disso aqui, né, y, vai ser o valor de A vezes o valor de x mais o valor de B, vai ser atribuído a y, ele vai retornar verdadeiro se esse valor satisfizer o resultado dessa inequação, falso caso contrário. Então, y ele é maior do que esse resultado aqui, né? Aí, esse valor de y aqui, na verdade, esse resultado aqui, essa função aqui, ela está com um errozinho lógico, né? Não sei se vocês conseguem identificar. Você teria também que passar o valor de... Você também teria que passar um valor aqui, que seria tipo um valor y, né? E você verificar apenas se esse valor seria maior, igual ou menor ao valor do y calculado. Você pode chamar aqui, por exemplo, eu vou copiar e explicar a vocês aqui, né? Deixa eu ver se é Google Colab. Deixa eu ver aqui. Códigos aula Python, código para verificação e testes, que é isso. Aulas ao vivo. Isso. Ah, tá, aula do dia 21, deixa eu só voltar aqui então. Aula do dia 6, ó. Vê aqui. Deixa eu jogar esse pra cá também. Então tem aqui, ó, aula remota. Deixar no mesmo padrão, dia 30. 10 de 2024. E tem... Por que ela ficou com esse... Não precisa disso aqui não. E tem essa do dia 6. Show. Certo? Inclusive essa do dia 6 é a última aula. Foi onde eu parei. Foi, ó, aula de funções. Falou bastante sobre funções, né? Então, isso aí vocês têm que estar compreendendo bem como funcionam essas funções, tá, gente? Para não ter dificuldade mais na frente. Então aqui eu quero um Google Colabora. Vai ser a aula remota, hoje é dia 14. Também padrão, aula underline remota. Tudo com underline. Remota 14 de 11 de 2024. Então perceba que essas aulas remotas, ela tem mais essa demora, né? Eu ajeito até o nome dos arquivos aqui durante a aula. Que ela parece mais como se fosse uma aula mesmo presencial. Essa é a ideia. Então eu vou só jogar aquele código aqui para explicar a vocês. Quando vocês jogam esses códigos assim, eu não recomendo, né? Porque vocês estão aprendendo ainda.
Eu, no caso aqui, não é questão de aprender ou não, é questão de deixar a aula mais prática, né? Aqui você tem um comentário de múltiplas linhas, mas eu estou apagando os númerozinhos do PDF que vem, né? Só que você tem que prestar atenção na indentação do Python. Você seleciona tudo isso aqui, dá um Tab, que ele vem fica edentado. Deixa eu dar um Shift Enter. Pronto. Então essa função ela pede A, B e X. Então se eu chamar ela aqui, ó, ela, sempre que você vê assim uma função, isso não é obrigatório, né? Mas isso é uma sugestão. Uma função que vai retornar um valor booleano, pessoal, true, false, ele, normalmente a gente bota assim, is, ou seja, isso é uma solução de uma equação linear. Então vou chamar essa função. Vou chamar essa função e vou botar o resultado dela na variável A. Mas aí ela pede alguns parâmetros. Eu vou dizer que a função é 2, né? O valor de B é 10. Vamos dizer 2x mais B. Tá. Aí, e o valor de x eu vou passar. Vamos dizer quanto é 2x. Vamos botar aqui x igual a 2x mais 10 igual a 0. Para ela zerar, é 2x igual a menos 10, x é igual a menos 5. Então, se eu botar menos 5 aqui e rodar esse código, e print A agora, print A, false. Por que deu false? Vamos lá. Eu passei 2, eu passei 10 e eu passei menos 5. Então, foi o que ele fez aqui. 2 vezes menos 5 dá quanto? Menos 10. Mais 10, 0. O valor de y sempre vai ser 0. Tanto se eu imprimir aqui, ó, print y. Vou rodar essa função de novo. Rodo aqui e rodo aqui. False, veja que ele imprimiu um 0 aqui na hora que ele chamou a função. Foi o valor de y. Por quê? Porque eu botei exatamente o valor da equação aqui. E o resultado foi false. Se eu botar 5 aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer 2 vezes 5, 10 mais 10, 20. E vai dizer y vai ser igual a 20. Né? Mas não é a solução da equação. Aí, se eu fizer isso de novo, ó, y é igual a 20, tá vendo? Aí ele vai perguntar, 20 é maior do que 20? False. Ou seja, ela sempre, nunca o y vai ser maior do que isso aqui, que é o próprio y. Entendeu o erro da lógica dessa função? Então, assim, para o que ele está querendo fazer aqui é checar se o valor de x satisfaz a inequação. Então, pessoal, desculpa, eu precisei voltar aqui, sair e voltar. Deixa eu continuar aqui, então. Então, vê só. Nesse caso aqui, o que é que ele quer mesmo? Ele quer verificar se satisfaz essa inequação, né? Se o valor de y satisfaz essa inequação. Vê só. Na verdade, o que eu estava olhando aqui e na hora eu me desconcentrei, o que está faltando aqui, na verdade, é um valor de y, que é o que eu vou verificar se esse y satisfaz essa inequação que eu vou passar aqui. Certo? Então, o y que eu vou verificar, tem um y calculado, né? Que é o valor de a mais x. Essa raiz eu não vou precisar, na verdade. Então, é o y calculado, que é o valor de a que eu passei, no exemplo aqui 2, vezes x no exemplo 5, mais 10, que é o valor de b, vai dar 20. Então, o y calculado é 20. Então, ele vai verificar o quê? Se y, né? Se o valor de y é maior do que o y calculado. Aí, se for, vai satisfazer a equação. Só isso. Tá? Então, aqui, ó. Aqui vai dar... Deixa eu ver o que é que ele deu errado. Ah, tá. Tá faltando o valor. Eu vou passar aqui 25. Certo? Estou dizendo que é o valor de y. 25. É o valor de y. Tá, ele está imprimindo y aqui. Olha que legal, né? Eu esqueci de botar aqui y calculado para ele imprimir para eu ver quanto é que vai dar. Na verdade, eu queria imprimir esse, ele imprimiu y, que é o que eu estou passando por parâmetro. Ele vai para imprimir 20 agora. Então é para dar o que aqui? True. Porque 25
é maior do que 20, que é o y calculado, beleza? Eu só quis mostrar esse exemplo aqui, tá? Mas aí você tem outros exemplos aqui. Esse tá tava com esse errinho, né, que eu mostrei para vocês. Bem, e esse aqui foi o que eu pedi para vocês estudarem, né? Tentem entender essa função, esse uso dessas duas funções aqui. 3, né? Tentem entender e explicar. Vocês precisam... Ó, pessoal, o que mais precisa hoje, para quem está aprendendo, é interpretar código. Vocês precisam interpretar código, saber interpretar o código. Veja até se tem alguma falha, algum erro. Eu passei batido aqui nesse erro, vou ter que consertar ainda essas funções, tá? Para atualizar o material de vocês, inclusive. Mas, vocês precisam analisar essas funções aí. Eu quero que vocês analisem e se vocês vão entender. Porque interpretar o código hoje é tão importante quanto codificar. Porque muitas coisas hoje em dia, pessoal, com a própria IA aí, gerando código, IAs que são específicas em gerar código, não é feio não. Você pedir para a IA gerar um código de uma função para vocês é mais normal do mundo entre os grandes programadores, grandes empresas e programadores. Isso é automação também. A forma de você acelerar o seu desenvolvimento. Porém, você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber validar, testar aquilo ali, entender aquilo ali. Né? Não é só chegar, pedir, jogar código e não saber o que está se fazendo. Óbvio, para quem está aprendendo, é fundamental que vocês tenham o quê? Noção de lógica de computação, lógica de programação. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, essa noção de lógica de programação. Né? Mas também vocês precisam saber interpretar código. É fundamental. Fundamental. Principalmente quando tiver com uso de bibliotecas, mais à frente, se estiverem avançando na programação. Tá? Mas olha lá, essa função aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele fez correto. Ele diz solve first degree equation, ou seja, resolver uma equação de primeiro grau, né? Então ele vai resolver uma equação de primeiro grau do tipo ax mais b igual a zero. Vai retornar simplesmente o valor de x. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, veja se a é zero, o a que é passado, né? Por que ele está perguntando isso? Porque lá na frente, se a for zero, o que é que vai acontecer se eu não faço esse teste aqui? Veja que lá na frente x vai ser calculado com menos b sobre a. Se a for zero, vai ocorrer um erro aqui de divisão por zero. Então ele testa logo. Se b for zero também, se a é zero e b for zero, ele já retorna um string dizendo infinitas soluções. Né? Porque vai ficar b é zero, a é zero, vai ficar quantas soluções aqui? Infinitas soluções. Né? X vai ser igual a 0 dividido por 0. Nem existe, então também não pode. Ou no solution, né? Se b for 0, ele é classificado como infinitas soluções. Nenhum dos dois vai ter solução, né? Só a forma da string aqui que vai ser diferente. Só vai ter solução se A não for 0. Se A não for 0, x é isso aqui. E eu retorno x. Essa é bem simples, né? E aí, quando eu chamo essa função, muita atenção na indentação. Veja que a função acaba aqui, ó, indentação. For falar de if, dois pontos, está aqui dentro. Esse if está dentro desse if maior. Esse x está dentro do else. Né? Esse código todinho que está dentro da função. Quando eu volto aqui, ó, Python usa essa indentação para blocar o código. Beleza? Eu chamo a solução da equação, me diga qual é a solução para A igual a 2 e B igual a menos 4. Ele calcula e imprime a solução aqui. Né? Nessa estrutura aqui. Solution for this equation 2x menos 4 igual a 0. Apesar de que aqui você está botando fixo, né? Eu não faria isso, né? Eu não faria isso. Aqui é porque eu vou copiar, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Eu não
estou falando ainda dessa outra parte porque o outro capítulo é bem simples, a gente já está meio que vendo ele aqui com esses ifs. Quem já assistiu às aulas, opa! Se não, esse é daqui. Se o A não é igual a 0, dá um tabzinho, tá? Eu vou só mudar esse print aqui para vocês entenderem melhor. Vou cortar daqui, rodar essa, acho que deu certo, deu não, alguma coisa está errada. Tá, esse cara aqui, tem alguma indentação aí também que não está funcionando. Ah, a da própria função, né, galera? Ó, eu preciso dar um tab aqui. Deixa eu ver. Funcionou. Pronto. Aqui, ó, em vez de eu usar solution for, porque eu estou botando fixo esse valor aqui, né? Eu poderia usar solution for desse jeito aqui, né? Poderia. Seria melhor. Solução. A melhor forma seria eu fazer assim, né? Ó. A igual a 2, B igual a menos 4. Aqui eu passo a variável A. Aqui eu passo a variável B. Beleza? E aqui eu faço A, vírgula, x menos, vírgula, b, igual. Isso aí é uma outra maneira de fazer isso aqui, né, pessoal? Tá um pouco escuro aqui onde eu tô, tá ruim de digitar. Pronto. Solution the equation. Aí eu separo variável desse texto. A. X menos, separo com a vírgula, o valor de B, igual a 0. Aí eu boto 2 pontos, a solução que foi calculada aqui. Vamos ver se está certo. Deu, né? Mas eu ainda tem um jeito melhor de fazer isso. Mas, não, nesse não tem esse menos aqui, né? É assim. 2x menos 4, como ficou, não é isso? Certo? Ele sempre vai dar esse espaçozinho aí. Mas é 2x menos 4. É 2. E ele aqui botou esse valor com decimais. Beleza? Só ajustando aquele código lá. Eu quero vir para cá. Beleza. Pronto. Então a gente conclui aqui o capítulo 4, que era da aula passada, e esses outros códigos maiores, eu peço que vocês tentem entender. Esse solve linear inequality, verifique se está, e esse aqui, solve first degree inequality. Inclusive verificar se está funcionando corretamente, se está certa a lógica. Ele tem muito if, elif, muita coisa desse tipo. Esse código eu acho que eu vou até botar esse, botando um U aqui, estruturas de decisão em Python. Eu acho até que eu vou botar esse exemplo dentro do capítulo 5. Tá? Eu vou corrigir esse exemplo, vou botar dentro do capítulo 5, que aí já fica como estudo do capítulo 5 para vocês. Tem mais a ver, inclusive, eu não sei porque. Estava ali porque tinha funções, mas tem muitas condições condicionais. Mas aí, como vocês já estão vendo, né, pessoal? Acredito que vocês já estudaram nas aulas gravadas o que é a condicional if. É quando você quer verificar, isso tem em toda a linguagem de programação, você quer verificar a condição de uma determinada variável quanto à possibilidade dela ser
verdadeiro ou falso, né? Então, de uma certa expressão, né, melhor dizendo. Então, você vai tomar alguma decisão baseado nessas condições. A gente fez vários exemplos aí no próprio código acima, né, no que a gente adiantou essa aula, esse conteúdo de hoje. Portanto, eu vou jogar ele para o capítulo 5. Certo? Eu joguei para o capítulo 5, inclusive verificar se ele está melhor, se ele está correto mesmo aquelas funções, está ajustada lá. Então veja, como é que eu uso essa estrutura, né? Lembre sempre que é um bloco de código abaixo do if. Se a condição for verdadeira, esse bloco de código aqui vai ser executado. Se não for, o outro bloco de código. Lembre sempre da indentação. Se esse código estiver começando daqui do início, na mesma linha aqui do if, não vai funcionar. Tá? Então aqui tem uma condition, 2 pontos. Essa condition, ela pode ser expressa de várias formas, com o passar do tempo, com a sua prática, você vai entendendo isso. Nunca vai ser simplesmente se x maior do que y, se 2 maior do que 3, enfim. Nunca só isso, né? Nunca só isso. Você também pode encadear vários ifs. Muito cuidado com isso aqui para não deixar o código muito complicado, né? Difícil de compreender. Mas, se uma dessas condições aqui for verdadeira, o bloco vai ser executado e o restante não vai ser. Por exemplo, se a condição 1 for verdadeira, ele vai executar isso aqui e vai pular todo o restante e vai vir para a linha 9 aqui. Certo? Então, se condição 1 for verdade, ok. Se não for, ele vem para essa. Se não for, ele vem para essa. Se nenhuma dessas três for verdade, ele vai executar essa. Do jeito que está aqui, um dos 4 blocos com certeza vai ser executado. Ah, Tiago, quer dizer que não é assim sempre não? Um dos blocos tem que ser executado. Por exemplo, se x maior do que y, faça isso. Se não for, faça aquilo. Sim, se você botar o else. Se tiver o else. Se não tiver o else, não. Porque se tiver o else, tudo bem. Se isso não for, o else. Se isso for verdade, ok. Se não for, vem para esse segundo. Se for verdade, ok. Se não for, vem para o terceiro. Se for verdade, ok. Se não for, vai ser executado esse. Mas você pode ter ifs que não tenha else. É possível. Se condition, faça isso. E se não for, continue o código daqui para enviar. Beleza? Esse é o que a gente chama de if encadeado. Ifs encadeados. E o if ameado. O ameado é aquele que é if dentro de if. Né? Isso aqui também deixa muito código complexo se você tiver muitos ifs e ifs e ifs. Né? Mas é isso que vai te permitir criar uma lógica condicional. Então, por exemplo, se a condição 2 só será verificada, nesse caso aqui, se a 1 for verdadeira. O que é bem diferente aqui do elif. A condição 2 aqui só será verificada se a 1 for falsa. Se a condição 1 for verdadeira, esse bloco aqui é executado. Se a condição 1 for falsa, é que a condição 2 vai ser verificada. Né? Se a condição 2 for verdadeira, esse bloco é executado. E pula. Se a condição 2 for falsa, é que a condição 3 vai ser verificada. Se ela for verdadeira, esse bloco aqui executa. Se ela for falsa, pula para o else. E aí, de fato, ele não tem mais condição nenhuma. Né? Esse aqui é o bloco padrão, vamos dizer assim. Vai ter que acontecer. Esse if aqui não. Se a condição 1 for verdadeira, aí eu vou verificar agora 2. Né? Isso aqui, eu só coloco, eu posso até também melhorar um pouquinho esse capítulo 5, quando eu mandar para vocês, eu vou até botar uns outros exemplos aqui. Isso aqui eu só coloco ali, eu coloco quando eu tenho alguma instrução para ser realizada aqui entre a condition 1 e a condition 2, que nesse caso aqui não tem nada, né? Porque quando eu tenho, eu digo, se condição 1 for verdadeira, faça isso, 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 e agora verifique se condição 2 é verdadeira também. Porque a condição 2 só vai entrar se a condição 1 for verdade. Por quê? Se for para executar esse bloco aqui só vai ser executado quando 1 é verdadeiro e 2 é verdadeiro. Então eu poderia muito bem ter colocado aqui, ó, se condição 1 e condição 2 for verdadeira, de uma vez só, um if só. E aí eu iria executar o que está aqui dentro. Não ia ter dois ifs, assim, if condition 1
verdade. If condition 2, execute. Não. If condicional 1 e condicional 2. É a mesma coisa. Esse bloco aqui só é executado se as duas forem verdadeiras. Então, bota um I. Lembra da lógica? Lembra das operações lógicas? Eu acho que eu falei no comecinho aqui. Deixa eu puxar para o início. Eu não botei. Mas é esse cara aqui. Mais uma observaçãozinha que eu vou colocar. Deixa eu ver se tá bom. Não tem. Tem, tá aqui. Precedência de operações. And e or. Você já sabe o que é. Ali é um bom exemplo, inclusive, para eu mostrar na prática. And e or. Por quê? And e or. Ó. Quando eu vi aqui, operador lógico AND, operador lógico NOT e operador lógico OR. Eu vou usar ali, ó. Quando e se a condicional 1 AND condicional 2, aí eu faço alguma coisa. Né? Eu vou voltar aqui para facilitar. Dar uma melhoradazinha nesse capítulo 5 aí. Esse exemplo aqui. Eu botaria como? Se condicional 1 e condicional 2. Seria isso. If condicional 1, quem seria? Eu posso até fazer isso, viu? Se vocês quiserem. Condicional 1. Não é muito maior, não. Não é muito normal trabalhar assim, não. X maior do que Y. Pronto. Eu já sei quem é X, já sei quem é Y, né? Não, sei não. Não, porque eles vão utilizar dentro da função. Tá? Ele não conhece Y, né? Condicional 1, condicional 2. A condicional 2 é... Vamos ver... X maior que 0. Ou seja, ele tem que ser maior do que Y e tem que ser maior que 0. Aí, if conditional 1, eu vou ter que saber quem é X e quem é Y, né? Vou inicializar X e Y aqui, tá? X igual a 5, Y igual a 3. Pronto. Tá? Aí, se conditional 1, ou seja, se essa condição 1 for verdade, coloca aqui, print, sei lá, condição 1 é verdadeira. Você pode fazer isso. A condição 1 é verdadeira, né? Vamos ver. A condição 1 é verdadeira. 5. O que aconteceu aqui? X é 5, Y é 3. X é maior do que Y? Sim ou não? Sim. Isso aqui, pessoal, retorna um valor. A gente de cara sabe que é true porque a gente está colocando os valores aqui, óbvio, né? Eu estou fazendo um exemplo de dado. Mas normalmente esses valores não são constantes assim, eles vão vir de uma função, vão vir de um usuário digitando, né? Você pode pedir aqui, né, para o usuário digitar esse valor, mas para simplificar o entendimento. 5 é maior do que 3? É. Então isso é uma verdade. Se isso é uma verdade, condicional 1 vai ser um true. Se condicional 1 é um true, ele vai imprimir. Certo? E condicional 2? Aí eu poderia fazer isso aqui, né? Ó. Era o que está lá, né? Se conditional 2. Só isso, não preciso perguntar se conditional 1 igual a true não, tá? Não precisa fazer isso. É desnecessário, tá? Se eu posso fazer? Posso. Posso. Não está errado, desnecessário, porque o Python já entende que isso aqui é perguntando se isso é verdade. E se isso aqui for verdade? A condição 1 e 2 são verdadeiras. Por que ele entrou aqui? Porque 1 é verdade e 2 é verdade. Você não precisava fazer isso porque você não tem nada aqui. Então por que você não faz isso? Ó?
menos código, tá? Agora, se você quer colocar alguma coisa aqui, mesmo grupo, esse aqui está no mesmo bloco do condicional 1. Eu vou botar aqui só isso. É verdadeiro. A condição 1 é verdadeira. X é maior do que Y. Aí vai imprimir duas vezes. Certo. Vamos deixar só a condição 1 verdadeira. X é maior do que Y. 5. Vamos fazer assim. Menos 1. Zero mesmo. X é 0. Y é menos 1. O que vai acontecer aqui? A condição 1 é verdadeira. 0 é maior do que menos 1. Mas 0 é maior do que 0? Não é. Então ele entrou aqui, resolveu esse e não fez esse. Se eu tenho um contexto desse, assim, faz sentido eu botar um if dentro do outro. Se não, eu vou, né, usar um end aqui. Funciona o seu código do mesmo jeito, tá, gente? Funciona o seu código do mesmo jeito. Estou mostrando para você que, né, situações que você deixa o código mais limpo. Aqui, uma expressão ternária. Resolvi trazer esse exemplo aí. Eu vou melhorar bastante esse capítulo 5, tá? Para vocês estudarem também por ele. Mas expressões ternárias, assim como uma expressão condicional normal, um if normal, ela dá a mesma resposta, só que ela é mais concisa. Talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de entender ela agora, né? Mas ela deixa o código também mais limpo, mais conciso, tudo numa única linha. Mas se você quer que uma variável receba algum valor baseado em uma condição, ela é interessante. Por exemplo, eu vou copiar esse aqui. O que é que ele está dizendo aqui? Essa variável chamada variable, ela vai ter um valor aqui, se for verdade. O value if true. Você vai botar aqui. Se uma certa condição. Se não, um valor que se ela é falsa. Certo? Então você vai ter na expressão ternária, entre o if e o else, entre o if e o else, uma condição. Antes do if, a condição caso seja verdade. Depois do if, a condição caso seja mentira, né? Caso seja falso, mentira. Certo? Então vamos botar, por exemplo, qual é a condição? Eu posso dizer x menor do que y? Se isso acontecer, bota isso aqui, ó. Essa string zona, a condição 1 é verdadeira. A condição é verdadeira, pronto. Não, eu vou dizer condition 1. X é maior do que y, tá sendo, né? Se não acontecer, bote a condição 1 é falsa. Qual é a diferença? A diferença é que variable vai receber esse resultado. Rodei, vou dar um print aqui em variable. Ó. A condição 1 é verdadeira. Ela recebe essa string ou qualquer outra expressão que você tiver aqui. Isso tudo em uma linha. Tá? Aqui eu trago alguns exemplos de código com estruturas de decisão em Python. Só para vocês avaliarem, podem pegar esse código aqui, analisarem, tentar entender, mas é muito simples. Né? Você vai, na verdade, pedir aqui para o usuário entrar com um tipo de figura, né? Que ele quer calcular a área. E você diz, ó, entre com um tipo de shape, né? Enter the type of shape. Aí você diz, digite triangle, square, rectangle and circle. Meu sotaque aí não está muito legal. E aí ele vai ficar fazendo as perguntas aqui. Se figura, que é o valor que ele vai receber aqui, for igual a triângulo, aí você vai pedir o quê? Você vai pedir a ele uma base, você vai pedir a ele uma altura, você vai calcular a área e vai imprimir. Se não for, se figura for square, você pede só o tamanho do lado e diz que a área é o lado vezes 2.
Se não for, se for um retângulo, então você pede a base e a altura e faz que a área é base vezes a altura. E se for um círculo, você vai pedir qual é o raio e vai calcular a área baseada nisso aqui, ó. Radius, né? Que é π, isso aqui é π, vou explicar já. Radius elevado ao quadrado. Veja que tem dois asteriscozinhos aqui, tá? Então, esse aqui, quem é esse π? Isso aqui o Python já tem pra gente. Então, o primeiro uso já de uma biblioteca aqui em Python, né, assuntos mais para frente, mas para você já ir compreendendo, eu poderia ter botado aqui 3.14, né? Valor aproximado. No problem para isso, tá? Mas trouxe aqui o math, apenas para dizer que existe uma biblioteca em Python chamada math, que tem vários cálculos matemáticos, vários valores que se utilizam na matemática já lá pronto. Você não vai precisar se preocupar em implementar um código desse. Para fazer isso, você precisa só importar o math. Import math, você chama aqui import math. Já vem nela. Quer aprender isso? Tem uma biblioteca no Google, pode botar ela na web aí. Biblioteca Math do Python. Se você botar lá, você vai encontrar biblioteca Math Python. Tem um doc, bota doc. É aqui, o Python, esse doc aqui. Pronto, aqui você vai. Muita coisa que talvez não entenda, ainda aí você pode estar em português, mas muita coisa já tem pronta. Por exemplo, fatorial. Já está pronto. Uma função de fatorial. E aqui vários exemplos de funções. Só você, do mesmo jeito que a gente usou aqui, math.py, deve ter aqui, π é uma constante. Aí a turma que está estudando logaritmo, tudo, potência, né? Funções trigonométricas, várias outras, hiperbólicas, constantes, π. Ó. Então ele tem a constante π, ele tem que é o, esqueci agora o nomezinho, o tal, entre outros, não é isso? Para dizer que não é um número, né? Not a number, e assim por diante. Então, por exemplo, seio em inglês, né? Teto, retorna o teto de x, o menor inteiro maior ou igual que x. Né? Se não é um float, delega para x seio, que aqui é outra história, não vou entrar agora, que deve retornar um tipo integral, não. É que ele está traduzindo aqui, mas enfim. Aqui é bem legal essa. Essa daqui é bem legal, bom dar uma estudada. Combinações. Então, retorna o número de maneiras de escolher K itens em N itens sem repetições e sem ordem. Né? Então, combinações de N cara a K. Então, ele faz uma avaliação e retorna isso. Certo? Fatorial, o valor absoluto. Entre várias outras. Você pode até dar uma olhadinha aqui em várias funções matemáticas. Beleza? Mas não é o caso aqui agora. Suponha que queremos calcular o valor absoluto de um número e imprimir se ele é par ou ímpar. Então eu peço o número e eu pergunto, esse número é maior do que zero? Se for, calcule aqui se ele é par. Como é que eu sei se o número é par? Pegando esse número e calculando o resto da divisão por 2. Se for igual a zero é porque ele é par. Se não for é porque ele não é par. Tá? E detalhe, eu ainda estou calculando aqui o valor absoluto dele usando a função ABS. Veja que eu estou usando aqui o fstring, né? Um fzinho aqui, ó. The number é o texto. O número, the number vai ser impresso. E veja que entre chaves está o nome number. Isso aqui é o quê? Buscando o valor dessa variável number. Que é o que o cara escreveu aqui no usuário. Escreveu. Aí eu digo, is even and its absolute value is. Olha aqui, ó, entre chaves novamente. Aqui tem uma expressão em Python. Então, ABS, ele vai calcular o quê? O valor absoluto de number. Certo? Aqui do mesmo jeito. Como aqui number é menor do que zero, ele está fazendo o quê? Veja se menos number dividido por 2 igual a zero. Aí ele vai dizer a mesma coisa aqui, tá? Então, o que é que eu quero que vocês façam também quando estiverem estudando? Esse aqui, esse 5.2, está bem legal. Vou dar só uma melhorada no 5.1 e trazer esse exemplo para cá. E você ter uma olhadinha também
Nesse código que eu já mostrei, né? Esses dois aqui. Nesses códigos aqui. Por exemplo, aqui, o que é que ele está checando? Ele está fazendo uma soma, pegou aqui três valores, lado 1, lado 2, lado 3 de um polígono, e está checando se lado 1 mais lado 2 é maior do que lado 3. Porque, na verdade, o que é que ele está verificando aqui? Ó? Verificando se um polígono de 3 lados é um triângulo. Como é que eu sei se um dado 3 lados é um triângulo? Né? Eu leio 1, 2 e 3 e eu verifico, ó, se lado 1 mais lado 2 for maior do que lado 3, e lado 1 mais lado 3 for maior do que lado 2, e lado 2 mais lado 3 for maior do que lado 1, né? É um triângulo. Isso aqui é onde eu digo, é a lógica, você tem que entender a primeira lógica do negócio que você está fazendo. Eu sei como fazer a conta para saber se um polígono é um triângulo. Como? É só eu fazer essa lógica aqui. Eu somo 1 com 2 e vejo se é maior do que o 3. O 2 com 3, 1 com 3 vezes que é maior que o 2 e 1 com 3 vezes que é maior que o 1. O 2 com 3 vezes que é maior que o 1. Essa é a lógica. Eu preciso saber da lógica das coisas. Eu tenho que entender do negócio. Se eu não soubesse como é que eu olho, verifico se algo é um triângulo, eu precisaria estudar a lógica primeiro, para depois saber implementar ela. Né? Aqui, ó, sempre também utilizando if e else. Só que aqui eu estou fazendo um cálculo de uma expressão, estou usando um i, ou seja, para essa condição ser verdadeira, essas três subcondições, vamos dizer assim, essas condições internas, as três têm que ser verdadeiras. Por quê? Porque eu estou usando o end. Né? Então, a conditional é isso aqui tudinho. Então, para isso tudo ser verdadeiro, eu tenho um end aqui. Então, esse e esse tem que ser verdadeiro. E esse tem que ser verdadeiro. Todo esse aqui no vaso e esse daqui tem que ser verdadeiro. Resumindo, as três subcondições têm que ser verdadeiras. Beleza? Aqui já está verificando se é um triângulo retângulo. Eu peço os três lados. Ele faz uma conta aqui. Ó. Ele calcula o max. Max é uma função embutida do Python. Veja que eu não determinei ela em canto nenhum. Ela é uma função embutida do Python. Né? Se você procurar também aqui no Docs, você vai encontrar funções, ele chama... Esse conteúdo, essa documentação aqui é muito importante você estar sempre consultando. Não é aqui não que eu quero. Aqui você pode também escolher a versão, tá? 3.13, 3.12 já é bem... documentation, módulos, aqui. Mais estável essa. Tem que ter cuidado na... Inbooting, deixa eu olhar aqui. Tem as que estão depreciadas, né? Esse tutorial aqui é muito bom, viu, galera? É muito bom dar uma estudada por aqui, tá bem? Muito bom mesmo, é perfeito. Tá? É bem além do que é o curso, né? O curso a gente vai até... Eu acho que a gente não estuda nem tudo, assim, mas... Digamos que... Até o 8. Não tudo, mas... Até o 8 a gente tem coisas que a gente estuda. O que eu queria mostrar a vocês? Deixa eu me lembrar aqui. Lembrar onde é que tá. Onde é que tá. Também é muito bom. What's new in Python, né? Você sempre está verificando o que é que tem de novo na linguagem. Você vai lá em docs.python.org, tá? Vou colocar assim aqui.
math, não, math não, né? É a max, né? Max docs Python. Não era isso que eu queria. Tem a max no aqui. Built-in, é built-in function, né? Que a gente chama de funções embutidas. E aí você vem aqui, ó, max. Essa função, ela vai retornar, em inglês você pode estar em português, né? O maior valor, basicamente é isso, tá? Cadê ela aqui? Vai retornar esse, cadê? Não, aqui. O maior valor aqui desses três, né? Vai fazer side 1 ao quadrado, mais side 2 ao quadrado, mais side 3 ao quadrado, menos o max side ao quadrado. Aí ele verifica aqui o que? A soma dos quadrados é igual a max side ao quadrado, se for é um triângulo retângulo, né? Porque a soma dos catetos é igual à hipotenusa. A hipotenusa, ele está descobrindo ali quem é a hipotenusa, né? Então você faz C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado igual a H2 ao quadrado, não é isso? Então, para ser um triângulo retângulo, esse valor aqui, a soma dos quadrados, tem que ser igual à hipotenusa ao quadrado, né? Deixa eu ver se esse sum of square está correto. Isso, o que é que ele está falando aqui? Ele está calculando a soma dos quadrados dos menores lados, ou seja, ele está calculando a soma dos dois catetos, né? Aí você está dizendo, não, Thiago, mas ele está calculando os três. Está calculando os três, porque ele não sabe de side 1, side 2 e side 3 quem é nesse ponto aqui. Ele não sabe quem é a hipotenusa. Então ele calcula dos três. Aí ele tira de quem? Exatamente o do maior, que ele calculou max side aqui. Que ele está tirando exatamente a hipotenusa. Então ele está tirando aqui de um dos três lados. Esse valor aqui vai ser igual ao valor de um desses três. Vai sobrar o quê? Os dois menores. Se ele está tirando o maior, o valor do maior, vamos dizer que fosse o 3, vai ter a sobrando os dois menores. Então ele vai ter a soma dos dois quadrados menores, que é o sum of squares. Aí ele está verificando se sum of square é igual ao maior lado, que é a hipotenusa, ao quadrado. Se for, é retângulo. Se não for, beleza? Aqui ele está verificando se é equilátero, né? Aí se é equilátero, é só verificar se o lado 1 é igual ao 2 e se o lado 1 é igual ao 3. Se o lado 1 for igual ao 2 e for igual ao 3, é porque o lado 2 também é igual ao 3, todos os lados são iguais. Beleza? Um exercíciozinho, tá? Eu vou estar cobrando também esses exercícios, beleza? De vez em quando, como eu disse a vocês. Fora aqueles que vocês copiam e o que eu estou dando na aula. Mas esse aqui, esse capítulo 5, como eu ainda vou ajustar ele, então eu vou deixar para depois, tá? Mas aí eu vou selecionar alguns desses exercícios para vocês fazerem. E aí eu seleciono alguns desses e jogo, não só do capítulo 5, mas de todos os capítulos, e jogo lá no Google Classroom, tá? É como se fosse aqui, a gente já está indo para a atividade 5. Pronto, a atividade 6 já vai ser uma lista de exercícios dessa, beleza? Então, galera, eu vou parar por aqui, já passou bastante tempo. Hoje já vai em 41 minutos aqui, fora o tempinho do outro. Então já é o suficiente, certo? Vou postar depois essa aula. De condicionais, né? Tem ainda... Galera, dá uma olhadinha, eu pensava que estava nesse material. Esqueci. Mas não tá. Ou eu botei e apaguei, deixa eu ver. Não. Próximo assunto é estruturas de repetição. Estrutura for, while. Tá? Eu vou dar uma
uma melhorada no capítulo 5, nos exercícios também e tudo mais. Então, eu boto depois. Mas, já vai ter uma boa lista de exercícios aí para vocês fazerem em breve. Tá bom? Pelo menos 10 exercícios para vocês fazerem. O que eu queria dizer? É isso mesmo. Tá, vou jogar isso aqui para frente. Assim. Vou ajustar isso aqui, talvez eu não bote para frente não. Mas faltando alguns exercícios aqui nesse material. Vou dar uma reestruturada nesse material aí. Tá? Inclusive, sim, é isso que eu lembrei agora. De vocês estudarem. Eu falei no áudio, eu falei na... Deixa eu olhar aqui. Eu falei na aula gravada. Eu acho que foi aqui. Isso aqui. Para vocês não confundirem, ó. Match. M-A-T-C-H. Não confundirem com este que eu falei agora. Aqui. Não confundir com esse match. É isso aqui, ó. M-A-T. Não poderia passar por ele. Não é esse match, não. Match Python. Isso aqui, ó. Eu vou até... Olha esse exemplo aqui desse cara. Mas eu vou botar lá no material também. É isso aqui, gente, ó. Sabe o if com várias condições? Tá? Eu vou explicar aqui, mas depois eu vou jogar lá no material. O que é que ele está verificando aqui, ó? Ele está verificando esse valor aqui de parameter. E caso esse parameter seja esse primeiro valor aqui, seja caso parameter seja igual a pattern1, rode esse código para pattern1. Caso seja partner2, rode esse código para partner2. E eu posso fazer isso N vezes. Caso seja partner N, rode o código para partner N. Caso underline, ou seja, caso no parameter não seja partner1, não seja partner2, não seja partner N, quantos cases eu tiver aqui, roda o bloco default. Beleza? Eu estou só falando aqui rapidamente dele para não passar batido, mas está nesta aula aqui, 3, e eu vou adicionar no material. Então, por isso que esse material aqui precisa ter uma melhorada no capítulo 5, vou dar uma melhorada no capítulo 5, no final do capítulo 4, e também já adiantando no capítulo 6, certo? Que é o capítulo, já falando de interações aqui, que é a aula 4. É a próxima, né? Já é a aula 4, só que na aula 4 sem usar listas. Deixa eu ver se na aula 4 eu uso listas. Uso loops, while, for. Lista, já fala um pouquinho de listas já. Então aqui eu deixo listas aqui. Beleza? Isso. Talvez eu tire isso. Talvez eu tire tuplas e conjuntos, jogo para cá, deixa aqui para não ficar muito grande, jogo para outro assunto. Mas beleza. Depois vem até aqui, inclusive, a aula 5. Que é sobre... E aí, pessoal? Pronto, iterando em listas e dicionários. Isso.
aula 6. E aí, pessoal? Já vem aí o reception, tá? Então, beleza, eu vou deixar aqui só até listas e dicionários. Capítulo 6. E essa estrutura de dados vai passar lá pra frente. Show? Vou dar uma ajustada nesse capítulo 5 quando eu atualizar eu mando pra vocês. Valeu, galera. Pra vocês aqui. Vou finalizar, beleza? Abraço, pessoal. Deus abençoe vocês.